Frente Nacional de Prefeitos reivindica repasse anual do governo federal para custear gratuidade dos idosos no transporte público municipal. O pedido foi feito após municípios brasileiros acabarem de receber um auxílio emergencial de 2,5 bilhões de reais justamente para cobrir as passagens. O repasse de 2,5 bilhões de reais para centenas de prefeituras do país foi um socorro do governo federal como medida extraordinária para custear a gratuidade da passagem dos idosos no transporte público municipal. O aporte financeiro foi dado por conta das dificuldades causadas pela pandemia. O valor é repassado de acordo com o número de idosos de cada município e deve ser exclusivamente para o custeio da passagem deles. O dinheiro não pode ser usado para outros fins, como renovação de frota, construção de corredores de ônibus e demais obras. Para Franca foram destinados R$ 4.529.800. Araraquara, R$ 5.067.000. São Carlos, R$ 5.108.000. Sertãozinho, R$ 1.373.000. E Ribeirão recebeu mais de R$ 9 milhões. O prefeito Duarte Nogueira falou que ainda não repassou o valor ao consórcio pró-urbano e explicou como deve ser aplicado no transporte público da cidade. Esse dinheiro será objeto de compensação para o sistema de transporte coletivo, levando em consideração que a gratuidade dos 65 anos ela é paga por todos aqueles outros que não têm gratuidade, e esse dinheiro vem no momento onde nós estamos fazendo um investimento para melhorar o nosso sistema de transporte coletivo, além dos 56 quilômetros de corredores, dos quais 30 quilômetros já estão entregues, né? O dinheiro emergencial ajudou e agora a Frente Nacional de Prefeitos, em que Nogueira é secretário-geral, pede que o recurso seja permanente para custear a passagem dos idosos. Os gestores reivindicam R$ 5 bilhões por ano a partir de 2023, sob a alegação de que a lei federal que estabeleceu a gratuidade não deu a compensação financeira para que ela pudesse existir sem ônus para os demais usuários que pagam o bilhete. O pedido foi feito recentemente ao vice-presidente da República eleito. O professor de Administração e Economia analisa os fatos. Subsídios são criados como instrumentos para resolver problemas econômicos pontuais. E nesse caso específico, eles estão solicitando que uma coisa que foi criada para problemas pontuais seja estendido por um longo período, que não necessariamente vai ser um período onde o setor enfrenta realmente dificuldades. Isso é especialmente grave. Seria, fazendo uma analogia, como se eu tivesse um paciente precisando de adrenalina. O subsídio é a adrenalina que vai fazer esse paciente se recuperar, mas um paciente não pode viver de adrenalina depois que ele está estável. A mesma coisa acontece num determinado setor, como o setor de transporte público. Ele está numa situação complicada num determinado momento, justifica-se essa injeção de adrenalina, esse subsídio que o governo está dando. Mas no momento em que o setor se estabiliza e consegue andar com as próprias pernas, aí já não se justifica mais utilizar dinheiro público, recurso público, para manter um setor que teoricamente deveria se autossustentar. Mais do que isso, a gestora de políticas públicas destaca que é preciso analisar se os valores reivindicados são condizentes com a realidade do serviço prestado. Esse é um ponto importante, porque a gente não pode pensar num custeio ad eterno. A gente tem que avaliar ele ano a ano, inclusive se por acaso a entrega do serviço ela está de qualidade. Vou dar um exemplo. O ônibus está limpo, o ônibus faz o trajeto que está no edital, o ônibus passa em todos os pontos que está na contratação, o ônibus está com o chassi, com a placa que estava de fato na contratação. É um ônibus 2022, é um ônibus 2023? Qual é o período daquele, qual é o ano daquele ônibus? Se ele tem acessibilidade? Existem várias e várias questões que precisa se colocar na mesa quando a gente pensa em um custeio tão alto. E quando o assunto é a qualidade do transporte público em Ribeirão, os passageiros têm muito a dizer. Já vi muita coisa errada acontecer com o idoso dentro de ônibus. Os ônibus param no ponto errado, para muito para frente.
o idoso está descendo, o motorista já dá aquele tranco para sair, entendeu? Às vezes a porta não abre, às vezes o idoso está no ponto, o ônibus não passa reto, já vi isso muito acontecer. E vem muita gente em pé, fica a tumultuação lá na frente para entrar. Deveria pôr mais ônibus, né, na linha, deveria ter ar-condicionado. O lugar dentro do ônibus é difícil. É difícil eles te dar o lugar. Às vezes dão e às vezes não. Às vezes eles fingem que não estão te vendo, nem nada. A manutenção dos ônibus que eu acho que precisa ter uma melhorada, sabe? Eles estão muito barulhentos, eles passam em qualquer buraquinho, é um barulho danado. Tudo bem, a cidade é bem esburacada também. Você vai aqui para Jardim Nova, aqui, ó, os ônibus tudo é novo. Dá até gosto de andar nele, mas daqui, muito ruim. O que precisaria melhorar neles? Pô, ônibus novo, não vai. Ônibus novo. E aqui os caras ganham dinheiro igual água. E fala que nunca tem dinheiro. E as empresas de ônibus pediram um novo aporte à prefeitura na ordem de 70 milhões de reais, além dos 17 que foram repassados ano passado. Os 70 milhões pressupõem a gente limpar todas as ações judiciais que tem contra a prefeitura, todos os questionamentos que o consórcio aponta contra o município de Ribeirão Preto, a prefeitura municipal, e garantir a substituição de 100% da frota até o final de 2024. Se der dinheiro, é nós que paga isso tudo. É nós que paga. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. Doutor Álvaro Gradim já está conosco ao vivo aqui no nosso núcleo de jornalismo. Doutor, Ribeirão recebeu mais de 9 milhões de reais para custear a gratuidade dos idosos no transporte público, ao mesmo tempo em que vai receber 70 milhões para as empresas de ônibus, ou seja, a prefeitura repassando esse dinheiro, né? Não há limite quando dinheiro é destinado ao consórcio pró-urbano, pelo menos essa é a impressão que fica, né? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, há limite sim, há dois limites. Um deles é a Constituição Federal e as leis vigentes no nosso país, que parece que viraram peça figurativa na República do Xandaquistão. E o segundo limite é o bolso do contribuinte e do usuário. A Prefeitura e o consórcio pró-urbano parece que eles estão desprezando a teoria econômica já comprovada da curva de Laffer. Toda despesa, quando o custo do Estado alcança 30% do PIB de um país, a arrecadação do Estado ela tende a diminuir. E aquele Estado e aquela sociedade passa a entrar numa contração econômica. É a mesma coisa com o transporte coletivo. A maioria das pessoas no Brasil, 80% delas, ganha um salário mínimo de receita. Isso dá líquido na mão de cada pessoa que recebe essa renda, muito menos de R$1.000 por mês. A R$5 a passagem são R$10 por dia. Isso equivale a mais de 30% de receita dessa pessoa. Isso criou um círculo vicioso de que o consórcio terá cada vez menos usuários, eles precisarão aumentar cada vez mais a passagem e a prefeitura cada vez mais aumentar esses repasses para cobrir esse suposto rombo que acontece com as empresas. Não há outra solução senão diminuir o valor da passagem, não aumentar. É muito dinheiro e pouco retorno, de fato, para os passageiros. A pergunta que se faz é onde esse contrato vai parar, já que, por enquanto, o serviço está deixando a desejar. Há muito tempo, inclusive. Pois é. Infelizmente, enquanto houver um cartel legalizado na nossa cidade, enquanto existir esse monopólio fraudando a lei da oferta e da procura, a lei econômica da oferta e da procura, infelizmente, não vai haver interesse das empresas em melhorar a prestação de serviço, porque não há concorrência entre elas. Então, nesse caso, o maior prejudicado é sempre o usuário. Agora, falando especificamente, doutor, sobre esse pedido da Frente Nacional dos Prefeitos ao governo federal para que o custeio dessa gratuidade dos idosos ela seja anual e não só emergencial, como foi por conta aí da pandemia. Cabe essa reivindicação na visão do senhor? Olha, como dizia o economista Milton Friedman, né, nada é tão permanente como um programa temporário do governo. Mas não cabe. A gratuidade da passagem do idoso ela já está prevista no cálculo da passagem dos passageiros pagantes. Então, seria mais uma ilegalidade cometida se isso acontecer. Nem o repasse dos 70 milhões foi feito de forma legal também. Ele afronta diretamente o princípio da moralidade previsto na Constituição Federal. Eu nunca vi uma pessoa que ganhou o processo
fazer um acordo judicial para pagar aquele a quem perdeu. Foi exatamente isso que a Prefeitura de Ribeirão Preto fez. Ela fez acordo para pagar em processos que ela ganhou. Os municípios brasileiros receberam no segundo semestre desse ano 2 bilhões de reais para cobrir as passagens dos idosos e agora eles pedem 5 bilhões a partir do ano que vem. É muito dinheiro, já que antes esses repasses não existiam, doutor. Exatamente. Esse repasse, ele atendeu a essa demanda, mas ele foi pontual, porque a pandemia é uma questão de força maior, né? E o prefeito atendeu a essa demanda do consórcio. Mas ele deveria atender a todos os outros comerciantes que também sofreram com a pandemia. Na realidade, a questão da força maior, ela isenta a responsabilidade da prefeitura de fazer esse repasse, né? Então, esse repasse, no meu entendimento, ele ocorreu de forma ilegal, não deveria ocorrer. Esses 9 milhões também não deveria ocorrer e muito menos os 70. Doutor Álvaro Gradin, advogado, agradeço muito a presença do senhor aqui nos nossos estúdios. Um grande abraço, ótima semana. Obrigado, igualmente.